A solução é injetada pela veia marginal da orelha do coelho. A injeção deve ser executada em menos de 10 minutos, a menos que seja especificado tempo diferente. O registro da temperatura é realizado a intervalos de 1 hora, durante 3 horas. As temperaturas registradas após 1 hora são 39,2, 39,6, 39,8. Após 2 horas, são 39,4, 39,7 e 39,7. E após 3 horas, 39,4, 39,7 e 39,6 graus centígrados. O aumento da temperatura é calculado considerando-se a temperatura máxima registrada durante as 3 horas do teste e subtraindo a temperatura de controle medida antes da injeção da amostra. Interpretação do resultado do teste. Os resultados são analisados de acordo com 2 parâmetros: o aumento de temperatura máxima individual de cada coelho e a somatória dos aumentos de temperatura dos 3 coelhos. Quando nenhum dos 3 coelhos apresentar aumento de temperatura de 0,6 graus centígrados ou mais, e se a somatória das elevações dos 3 coelhos não for maior que 1,4 graus centígrado, o produto em teste cumpre com o requisito de ausência de pirogênios. A amostra é aprovada. No caso em que um ou mais coelhos apresentar aumento de temperatura de 0,6 graus centígrados ou mais, e ou a somatória dos aumentos dos 3 coelhos for maior que 1,4 graus centígrado, a amostra é retestada utilizando-se mais 5 coelhos. Neste teste, como nenhum coelho apresentou elevação de temperatura de 0,6 graus centígrados ou mais, e a somatória dos aumentos de temperatura não foi maior que 1,4 graus centígrados, a amostra de soro é aprovada quanto à ausência de pirogênio. Vamos ver agora qual o resultado do teste com as ampolas do diluente. Neste teste não houve concordância com a especificação, pois o coelho número 5 apresentou aumento de temperatura de 0,6 graus centígrados e o coelho número 6 de 0,7 graus centígrados, e a soma dos aumentos de temperatura dos 3 coelhos foi superior a 1,4 graus centígrados. Portanto, a amostra será retestada com mais 5 coelhos, procedendo-se da mesma maneira. Para a análise dos resultados, são considerados os valores obtidos no teste e no reteste, ou seja, dos 8 coelhos. No reteste, o número máximo permitido de coelhos com aumento de temperatura de 0,6 graus centígrados ou mais é de 3, e o limite da somatória das elevações das temperaturas dos 8 coelhos é de 3,7 graus centígrados. Como neste reteste os aumentos das temperaturas dos coelhos 5, 6, 10 e 11 foram iguais ou maiores que 0,6 e a somatória foi de 4,2, portanto maior que 3,7 graus centígrados, este produto foi reprovado quanto à ausência de pirogênio.
O teste de pirogênio em vivo utilizando coelhos foi introduzido oficialmente em 1942 e desde então tem contribuído para a terapia parenteral mais segura. Entretanto, há alguns anos, métodos alternativos in vitro têm sido utilizados em substituição ao método in vivo. Justifica-se essa substituição não somente pela facilidade de execução e vantagens dos métodos in vitro, mas também para poupar os animais. Atualmente, a maioria dos produtos são testados pelo método in vitro. Entretanto, para situações específicas, o teste em coelhos ainda é utilizado para assegurar a apirogenicidade de alguns produtos parenterais.